Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter tá na final do Gauchão, venceu mais uma, dessa vez o Juventude, nova goleada, Galhardo, Yuri Alberto, Rodinei, todo mundo confirmando a boa fase, então vamos falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que apetite esse time do Miguel Ángel Ramírez, né? Muitos gols na temporada. Um dos times que mais marca gols da Série A do Campeonato Brasileiro, com diferentes artilheiros, e a gente precisa falar sobre esse modelo de jogo que ainda está em formação, em desenvolvimento, que terá, a partir de agora, os seus maiores desafios, né? Na Libertadores, num possível Grenal, ou pelo menos na final do Campeonato Gaúcho e especialmente no Campeonato Brasileiro. Mas a Libertadores também já tem oferecido alguns, digamos, desafios maiores e o Inter tem superado, né? Bateu o Olímpia por 6-1, o Tátira 4-0, já tinha vencido o Sportivo por 5-0, é um festival de gols que tem acontecido, especialmente no Beira-Rio. Mas a gente sabe que a pressão sobre o técnico colorado, ela vai existir especialmente se a final do Campeonato Gaúcho for um Grenal, porque o primeiro clássico do Ramírez foi uma derrota. E o torcedor cobra muito isso, cobrava do Eduardo Cudê, que não vencia Grenais. Vejam só, o Abel Braga, no período que ficou, conseguiu uma vitória em Grenais, acabando com a invencibilidade do Grêmio, que já durava 11 partidas, 11 clássicos, e aí volta o Ramírez e perde o primeiro. Então, é óbvio que essa pressão ela vai existir, mas a gente precisa falar desse trabalho em formação que está muito interessante. O Inter troca algumas peças, como eu disse no último jogo. Se você questionar, talvez, a escalação do Marcos Guilherme, talvez o posicionamento do Patrick, que ainda não está o mais adequado, talvez a titularidade do Yuri Alberto, que se torna cada vez mais premente. O Ramírez está vivendo no Inter mais ou menos o que o Rogério Ceni vive no Flamengo, né? Poxa vida, por que o Pedro é reserva do Gabigol? Porque o Gabigol é espetacular, mas o Pedro, quando entra, dá sempre conta do recado. Não podem os dois jogar juntos, você tem que tirar um do time. É claro que quando a gente faz no esquema do Inter, é mais fácil você tirar um do que do Flamengo, né? Por exemplo, daria para jogar como deu. Como deu. A lesão do Palácios no primeiro tempo, ela meio que, não gosto de dizer isso, né, de arruma o time, mas melhora o time. Embora o Palácios eu acho que tenha seja promissor, tenha uma boa perspectiva e tal, mas ele se machuca e tomara que corra tudo bem com ele. O Yuri Alberto entra e já faz o primeiro gol, não imediatamente, né? Mas o Juventude, que até estava fazendo um bom jogo, um jogo de resistência, um jogo de marcando a saída de bola do Inter e tudo mais, errou assim tragicamente nessa cobrança de escanteio no setor ofensivo, porque se mandou completamente pro ataque, deixou só um cara que na recuperação de bola o Inter foi muito rápido e o Galhardo avançou com o campo aberto. E aí não foi fominha, serviu o Yuri Alberto que fez o primeiro gol. Na sequência, novo erro na saída de bola, e aí o Edenilson joga demais, né? Porque ele espera o tempo certo. Qualquer jogador ali, qualquer que eu digo assim, muitos jogadores se afobariam, tentariam a tomada de decisão. Aquela coisa que o Tite, técnico da seleção, fala e eu respeito muito, que é o que tem de mais importante hoje no futebol. Porque não adianta você ter um bom posicionamento, você ter qualidade para o chute, qualidade para o passe, se naquela hora você tomar a decisão errada do que precisa fazer. Às vezes você precisa chutar, às vezes o melhor é passar, às vezes o melhor é esperar o momento, como foi o Edenilson, dentro da área, com a defesa meio que tentando se arrumar, os jogadores do Inter chegando, ele calmamente, até que, ponto futuro, e o Maurício faz o segundo gol. Ali o Inter já, né, reverte, né, aquela desvantagem, porque tinha perdido o primeiro gol, o primeiro jogo lá em Bento Gonçalves pro Juventude 1-0, precisava fazer 2 de diferença, já tinha feito no primeiro tempo. Claro que o Juventude ainda estava no jogo, como se verificou na volta do segundo tempo, em que o Juventude continuou indo para cima, continuou atacando, Lomba fez defesas importantes, o Rodrigo Dourado salva uma assim na pequena área, espetacularmente. Só que aí, com a defesa um pouco mais aberta, e aí eu queria falar desse time do Miguel Ángel Ramírez no setor ofensivo, que é aquele time de ocupar muito bem os espaços e de ter muitas triangulações, muitas infiltrações. Isso está muito bacana de ver. Independentemente do jogador que entra, pode ser o Caio Vidal pela esquerda, pode ser o Maurício, pode ser o Patrick, pode ser o Yuri Alberto, pode ser o Galhardo, pode ser o Palácio, pode ser o Marcos Guilherme, pode ser o Guerreiro quando for. Esses caras entrando o tempo inteiro, quebrando linhas, o Inter vai fazer muitos gols. A tendência é essa, né? Então os adversários vão ter que ter um posicionamento muito bem assertivo para poder evitar isso.
Tanto que quando o Juventude estava melhor no jogo, sai o terceiro gol do Inter num pênalti que inicialmente o Daniel Nobre Bins não marca, mas aí é auxiliado pelo VAR. Já era para ter sido o gol no passe do Galhardo, é que ele errou o passe, né? Porque o Galhardo, ele fez certo, né? Mas ele dá o passe muito distante do Yuri Alberto, que tem todo o mérito de ter acreditado na jogada. Quando ele vai lá na linha divisória, ali da linha de fundo, ele sofre o pênalti, que talvez não dê para ver, né, inicialmente, mas é muito pênalti, né? Porque ele dá o carrinho, derruba o Yuri Alberto ainda dentro de campo, isso é importante, e aí depois pega a bola. Aí sai o pênalti, o Edenilson, né? Criei uma treta no meu Twitter, @ChicoGarcia, pode me seguir lá. Porque eu botei uma ordem lá dos melhores batedores de pênaltis do Brasil. E é muito difícil você enumerar numa ordem, né? Porque hoje a gente tem alguns grandes batedores. E eu enumerei os 3 lá primordiais pra mim hoje. Mas disse pra galera completar, né? Porque eu também não pensei muito, não fiz uma lista, não foi uma lista elaborada com dados estatísticos, não foi uma mera impressão. O Gabigol, que eu acho que bate pênalti assim, é muito difícil ele errar, né? Ele desloca o goleiro só no movimento. O Diego Souza tá batendo muito pênalti, tá batendo muito bem penalidade. E o Edenilson, né? Impressionante o aproveitamento que ele tem, o jeito que ele bate na bola. Ele vai tão devagarinho que ele já sabe para onde o goleiro vai, ele desloca o goleiro e tá acabado. Mas aí, claro, que tem Rafael Veiga, tem Reinaldo, que tá batendo demais, o Fábio Santos, que hoje não é titular do Corinthians, mas cobra pênalti assim, não lembro da última vez que o Fábio Santos errou um pênalti. Então, rapaziada, não me xinguem, tá? É só uma brincadeira, mas aí você pode fazer a sua lista aí. O Edenilson tá batendo pênalti demais e aí fez o terceiro gol. Só que aí o Juventude ainda teve força para também sofrer um pênalti do Cuesta, que acontece no Paulo Henrique, mesmo na linha, né? E aí o Matheus Peixoto acaba descontando. E ali o Juventude poderia ter, digamos assim, assustado. Inclusive o próprio Matheus Peixoto teve uma chance assim na cara do Lomba, e o Lomba fez uma defesa importantíssima. É gol perdido, né? Mas o Lomba, claro que tem o mérito da defesa. E ali o Juventude poderia ter diminuído, né? Eu até acho que esse lance já estava... O Inter já tinha feito o quarto, mas enfim, só para pontuar aí que o Juventude poderia ter feito mais um. Só que aí o Rodilindo, o Rodinei, que fase do lateral colorado, né? Também criei outra treta no meu Twitter lá falando que o Saravia pode esperar um pouquinho, né? Para ser titular na vaga do Rodinei. Rapaz, os colorados me xingaram. Porque o Renzo Saravia joga muita bola, só que o Rodinei tá numa fase, quando ele não dá assistência, ele cobrou escanteios muito fechados, gerando muito perigo, assim, tem batido muito bem na bola, tem sido um lateral muito interessante, assim, tem cumprido mais do que a meta, né? Porque ele tem dado assistências e feito gols. Então ele tem realmente funcionado bem no esquema do Miguel Ángel Ramírez. E ele faz o quarto gol numa jogada lá que o Nonato até começa, né? Tenta, né, pegar a bola, ela escapa para o Vidal e no rebote o Rodinei acaba fazendo o quarto gol. É mais uma goleada, é mais uma vitória consistente do Inter, que, de novo, né, tem muita criação ofensiva, tá muito no campo do adversário, tem convertido muitos gols, tem artilheiros diversos, mas claro que os desafios da temporada ainda estão por vir. Os maiores, né? Chegou na final do Campeonato Gaúcho, era meio que obrigação, como é do Grêmio. Eu sei que o interior tem se fortalecido, o próprio Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro, é bom a gente lembrar disso, mas era fundamental que o Inter estivesse por toda a exigência, né, que se faz. O Miguel até preservou um ou outro jogador apenas, né, em relação ao jogo da Libertadores, o Tyson, o Patrick está lesionado, né, enfim, o Marcos Guilherme entrou depois porque começou o Palácios, então foi um time praticamente titular, né, então o Inter quer muito vencer o Campeonato Gaúcho, o Grêmio é tricampeão, tem uma hegemonia lá no Sul recente e o Inter quer quebrar isso. O Inter quer o maior campeão do estado, tem mais vitórias em Grenais e não quer deixar o rival desgarrar, né? E o Grêmio ainda precisa estar nessa final, tem uma vantagem porque venceu em Caxias, mas precisa converter isso nesse domingo. E aí, vai dar Grenal? E o que vocês estão achando desse Inter? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!